Em qualquer jogo de luta baseado em um shonen, é bem comum que tenha mais de um slot dedicado ao mesmo personagem. Tal é o caso de HFTF. Temos 3 Kakyoins, 2 Josephs, 2 Soul Horses, 2 Gios e, claro, 2 Polnareffs. Existe uma quantidade enorme de favoritismo nesse jogo. Alguns bonecos apenas precisam ser analisados por um pouco tempo para você perceber que o desenvolvedor era um fã. E definitivamente o time do jogo adorava Anubis, porque esse bendito cachorro está presente em 3 personagens diferentes do jogo. O Khan, o Chaka e o Polnareff Negro? Eu não sei quem estava no trabalho de traduzir o jogo, mas eu espero que seja lá quem leu Polnareff, usuário de 2 espadas, e decidiu que Black Polnareff seria uma boa tradução. Eu espero que ele tenha recebido aumento. Bem, o Bipol é uma adição no jogo baseado no momento do arco do Anubis em que a espada controla o Polnareff. E objetivamente falando, é um dos bonecos mais irados presentes no jogo. O Silver Chariot é muito maneiro, ok? Olha pra ele. Começando de fato a análise, o Bipol tem alguns botões até que bem sólidos nas suas mangas inexistentes. 2B tem uma hitbox excelente, tem 5 frames de início, o Dash 2B tem apenas 7, que não é tanta coisa, mas para um pouco desse tamanho é ótimo. E mesmo que não sejam os botões mais rápidos no jogo ou no próprio kit do Bipol, sua hitbox e o fato de poderem ser facilmente cancelados em seus especiais tornam esses botões excelentes. É uma cutucada que pode te pegar desprevenido a boas distâncias e o principal confirm dele, tanto por Rekka quanto por seu loop. Digo, os dois são a mesma coisa, porém mais disso em breve. É um dos botões que você mais vai usar simplesmente por ser bom, é bem seguro até caso seja defendido, e JB também é um ótimo ar para o overhead, simplesmente por ter frames ativos infinitos. Não é tão bom quanto o JA do Rubber Soul, claro, mas serve. Todos os botões C são ótimos, 5C tem um bom alcance, Dash 5C pode causar um hard knockdown caso você tenha um combo alto o suficiente. Quantos golpes exatamente você precisa ter para causar o hard knockdown eu não sei, mas um Rekka completo sempre vai ser o suficiente. JC tem uma excelente hitbox e é rápido o suficiente para ser um overhead instantâneo. 2C pode pegar seus oponentes de surpresa e jogar eles para fora do seu espaço aéreo como se fossem mosquitos. Porém é um caso estranho, porque enquanto o 2C é um mid normal, o Dash 2C conta como low por algum motivo. Enquanto o 2C normal só é mid. E os botões A são... botões A? Eu não sei o que você esperava que eu pudesse falar dele, mas eles fazem os trabalhos. Uma curiosidade é que o 2A do Bipol rasga as nets do Kakyoin, então isso é legal. Sendo um stand passivo, o botão S do Bipol não evoca o stand, não tradicionalmente. Ele puxa o Silver Chariot, porém apenas por poucos momentos para realizar um ataque, dependendo do direcional que você segurar. Eles não são espetaculares, você não consegue bombar de nenhum deles e no máximo servem para cutucadas. 2S e 5S têm um bom alcance, são relativamente rápidos. 4S é um antiaéreo, decente. 6S é inútil. E a maior utilidade de JS é combar de JB ou servir como overhead a uma distância, porém, de novo, com exceção do JS, em alguns casos você não consegue combar deles, então são meras cutucadas que sequer causam um bom dano. O stand passivo tem uma utilidade, tal tendo a ver com o Dash 5C e o Rekka, porém os botões normais do Chariot são bem medíocres na verdade. São boas cutucadas, só que a utilidade deles acaba bem aí. Os seus especiais, os 1-4A é um counter, e o melhor counter entre os 3 bonecos que o possuem.
Enquanto o Chaka sequer causa stand crash ou knockdown e o Khan pode ser punido no hit pelo seu counter, o Shed Black Polnareff causa stand crash, hard knockdown e ele ainda tem iframes na animação caso o counter não acerte o oponente. Não que eles façam muita coisa, na maioria das vezes você não vai ser atingido depois, mas você entendeu. Fora isso, não tem muito o que falar. É um counter não tão diferente do counter do Rubber Soul, nada de projéteis o ativando. Porém, é um counter do Chaka, é um counter do Anubis. E o que isso significa é muita coisa. Talvez você não saiba como o counter desses bonecos funciona, mas eu vou te explicar. Na real, é uma das coisas mais interessantes desses três bonecos. O counter funciona de forma simples. Quando você bloqueia um golpe com um counter, você aprende ele. Ou seja, você pode... vamos supor, você é atingido por um golpe que você aprendeu enquanto está defendendo. O personagem do Anubis vai fazer um breve brilhinho enquanto atingido. E esse brilho significa que você pode simplesmente apertar qualquer botão e você vai interromper o outro boneco, sem nenhuma punição. E uma curiosidade é que isso conta para qualquer ataque físico. Eu não sei se eu vou achar o vídeo na edição ou se eu vou ter paciência para recriar. Porém, eu já gravei um vídeo provando que o counter do Khan consegue aprender o rolo compressor do Dio. Qual é? Isso é um pouquinho engraçado. 623X é um especial estranho. Ele pode ser conectado do 5B ou Dash 5B ou até mesmo do 2B ou Dash 2B. E imita o golpe General Grievous que o Beeple faz com ambas espadas no mangá e anime. Caso feito com o botão B ou A, o golpe só lança o oponente para longe. Mas caso você fique apertando o botão C, ele tem um segundo golpe que não lança, mas pode causar um hard knockdown dependendo do combo. E bem, indo à estrela do show, 236X. O 236X do Beeple é um racket de até 3 inputs. Você pode apertar 236 com qualquer botão. A única variação do primeiro golpe, sendo que a distância que cada input percorre. A sendo uma distância menor com uma boa velocidade, B sendo um pouquinho mais longe e C sendo com um maior alcance. Pra ser bem sincero, eu nunca consegui combar com o Rekka do A, então eu não recomendo. Ele faz 2 golpes e no segundo você pode fazer uma meia-lua com o botão S para mandar o Chariot para frente com um final de Rekka que deixa o oponente sendo acertado. E acertado por tempo suficiente para você dar o Dash 5C e então derrubar o oponente no chão. Uma curiosidade é que enquanto o primeiro golpe do Rekka é mid, o segundo golpe do Rekka atinge baixo. Porém, caso você faça a segunda meia-lua para trás ao invés de para frente, ele faz um segundo golpe um pouco mais demorado que dropa o Rekka, mas atinge como overhead, podendo continuar para o 236S de forma segura. A maior utilidade disso é caso o oponente tenha defendido a primeira parte do Rekka. Você pode realizar o segundo golpe e o pegar de surpresa, sendo, uma ótima opção de 50-50 na verdade. É uma boa opção para você enganar um amiguinho. Porém, tenha em mente que o overhead pode ser reagido e você pode dropar o Rekka caso você o use sem necessidade, podendo até ser punido por isso. No fim de tudo, o Rekka completo causa um ótimo dano, é mais fácil de se fazer do que o loop da Sigil, e pode ser confirmado de quase todo botão no seu kit, incluindo alguns botões do Silver Chariot, especialmente o JS. Por fim, indo a seus supers, ele tem apenas 2 que são decentes, eu suponho. O primeiro é o 236AA, que é o mesmo 236AA do Polnareff normal, porém com uma animação diferente e uma hitbox notavelmente menor. 214AA é praticamente o personagem. O uso desse super define se um jogador de Beeple é realmente bom ou só sabe o básico do boneco. Nós sabemos em qual das duas definições eu me encaixo.
214A pode ser utilizado como finalização do Loop ou Reversal, ou With Punish, ou para pegar oponentes pulando, ou para garantir Oki, ou ok, você entendeu. Esse super é uma piada no jogo por causa dos seus infames 800 iframes. Ele pode ser utilizado como Reversal para praticamente tudo e tem uma qualidade muito mais assustadora. Tal sendo o fato que ele pausa o jogo e apenas então vai para frente. Ou seja, caso você tenha apertado um 2A no momento errado da ativação do Super e esteja perto do Beeple, você vai ser atingido. Porém, esse Super só é tão bom quanto o quão ruim o seu oponente é. Ele é super punível e facilmente evitado, principalmente pelo fato do 214A ter uma Hurtbox, além de ser muito fácil de prever e reagir. Digo, a menos que o seu oponente seja um novato, você só vai ter uso para o Super como um Reversal ou ferramenta de combo, porque apesar de ser indefendível no ar, ainda é muito fácil de pular por cima dessa bagaça. Não, sério, é só um Hyper Hop e você pula por cima do golpe, muito fácil, então o ar ser indefendível no ar às vezes não faz uma diferença, mas é uma ótima maneira de punir botões lentos. O Dio fez 4-6 Tendion. Bem, o Beeple é um personagem até que bem sólido, apesar de ser um stand passivo. Assim como o Polnareff original, ele é um rush downhill com uma ótima movimentação, um dano excelente que pode te prender e um Touch of Death dependendo do jogador, e honestamente o mais assustador dos Anubis por causa da recompensa que ele tira do counter. Enquanto o Chaka, claro, ele vai ter os 800 hits que causam 10 de dano do seu CC e o K, eu não sei, ele faz 2A, 2-1, 4A se ele tiver barra, o Beeple consegue uma recompensa e um dano muito maior se ele desligar os botões certos com o counter dele. Bem, não me entenda mal. Como dito, o Chaka é um boneco melhor que ele, porém o Beeple só tem um dano maior com um esforço bem menor. Um Rekka de alto dano, com uma ult garantida, 2 Supras que se encaixam no loop com uma finalização decente e um dano assustador. Qual a posição desse boneco na tier list? Qual é? É um stage passivo, você já conhece essa música e dança esse ponto. Você não é nenhum Robertson Black Polnareff. O Black Polnareff tem um DPS excelente, um loop que legalmente pode ser um Touch of Death a partir de um único Confirm e um muito fácil de se ter. Especiais até que ótimos, com bons usos, o melhor reversal do jogo, bons botões e principalmente um state passivo que não é patético. Como um boneco desses que derrete barras de HP está consistentemente no top 5 piores personagens do jogo? Bem, stand passivo. Como já antes dito, ele não é imune a Oki de qualquer outro boneco. No mundo ideal, toda partida de Beeple começaria com um 2B e terminaria com injúrias raciais impunes no chat do GGPO. Porém, não vivemos em um mundo ideal, o Voldemort tá lá. A verdade é que esse boneco é um cão de um único truque. A defensiva do Beeple, mesmo com seu counter, é medíocre. Seu rush dá opções limitadas e não funciona se ele não estiver na sua cara. E o neutro dele depende de acertar 5C ou 2B. Ele precisa daquele 2B decisivo, mas até ele atingir esse 2B muita coisa pode acontecer. Ele não tem nenhuma maneira consistente de lidar com projéteis, enquanto, sim, ele junta a barra fácil e tem um dos reversals mais assustadores do jogo, o quanto você respeita a presença de um Beeple pode depender solenemente de quanta barra ele tem. Porque se ele não tem nenhuma barra, bulinar esse cara pra cima do cantinho é muito fácil. A hitbox do counter dele é pequena e o dano do counter minúsculo. Se você sabe o que você está fazendo, o Beeple precisa de uma barra para se manter uma ameaça. E mesmo assim, não é nem tão difícil até punir o 2-1-4A do Beeple. Se eu não sei, talvez eu peça pro Capsho gravar isso especificamente, sei lá, se eu jogar com ele, se eu jogar de hoje contra o meu Beeple. Só que algo que acontecia muito era que ele só mandava um Xa em cima do meu maldito Silver Chariot. Então ele recebia o 214AA do outro lado da tela e punia o golpe. Ai ai. Apesar de suas animações únicas, ele é um boneco incompleto. Terrivelmente incompleto. Sem nenhuma das ferramentas que fazia o Polnareff normal, assustador de qualquer canto da tela. O kit dele é minúsculo e linear até demais, para o melhor, porém principalmente para o pior.
Então como diabos o Spirit ganhou um torneio no mesmo território onde o ZXT, ou AK-47, perdeu o top 2 para um Whole Horse que joga no mobile? Algo que eu amo na comunidade desse jogo é a quantidade de bomba no treino do slow pra mid tier. Principalmente no GGPO, a gente tem tipo 4 jogadores, ou talvez 6, realmente bons de top tiers e 18 jogadores de bonecos ruins. Alguns dos melhores jogadores do GGPO são usuários de personagens relativamente não tão bons. O tal maneiro ganhou torneios com a porra do ruim. O Gapsho, que é o cara dos combos, é principal usuário de Chaka e o Joseph. O único rank S de Jojo para GGPO joga de Iggy. Então, mesmo com um boneco ruim, um jogador dedicado pode transformar um Yojo contra Dio é um rage quit da parte do Dio. Apesar do Beeple ser um cachorro de um truque só, o um truque dele é assustadoramente efetivo. Eu vou passar agora a notação do loop me dada pelo caro Spirit. Preste atenção, meus caros, essa receita para um dos piores personagens do jogo tirar uma partida inteira a partir de um 2B. Ok, eu vou ser bem sincero, eu apenas sei do que eu tô falando nessa parte de uma visão técnica. Eu sou uma jogadora horrível de Beeple. E tanto que por isso é o último segmento do vídeo, então saiba que mesmo que eu tenha recebido essas informações de um dos melhores jogadores de Black Polnareff, eu não sou uma especialista. Bem, vamos lá. De acordo com o Spirit, esse boneco tem muitos botões para iniciar um loop. Então não se preocupe tanto com essa parte. Porém ele cita 2B, 2C, 5C, 5B, JS e 2A como bons inícios de loop. A melhor maneira de terminar um loop sem barra é qualquer 623A. Geralmente você vai querer fazer o 623B, caso você deseje Oki. A notação de uma rapid loop é 236B, 236B, 236S, dash JC, 5A, 5A, 2B com cross cancel, 236B, 236B, 236S, repetir, você entendeu onde isso vai dar. Uma variação dada por ele que não necessita do Crouch Cancel contém 2C, 5B no lugar do 5A, 5A, 2B. Porém, eu admito que eu me encontrei com maiores problemas tentando fazer o timing dessa versão mais fácil do que o Crouch Cancel. Também foi entregue uma versão alternativa do loop para personagens com hitbox pequenos, tal que substitui o 5A, 5A, 2B por 663C, 5A, 2B. Incrivelmente, ele tem uma variação do loop nomeada a partir dele mesmo, já que ninguém mais faz isso. Substituindo a continuação do 236S com JC, 663C, 5A, 2B... Pera, isso não é um negócio do loop de bonecos pequenos? Ele me mandou uma variável que usa a porra do JB como um starter. Isso é incrível. Ok, essas são as notações separadas, porém como nos clipes que eu mostrei, o loop não é uma coisa tão linear quanto do Dio ou limitada quanto do Shadow Dio. O loop do Beeple tem muitas variações e a graça nisso é você usar qualquer variação que quiser. Inclusive, usar diferentes variações é o que torna o TOD legal. Afinal, mais de 3 laps de loop te tiram de torneio. Inclusive, se liga nesse 2B, 236B, 236B, 236S, 66JC, 5A, 5A, 2B, 236B, 236B, 236S, 66JC, 5A, 2C, 5C, 214A. É um loop que termina com super. E digo, eu sei que normalmente você vê muitos combos que envolvem os supers dos bonecos, mas eu só nunca pensei que o 214A poderia ser bom logo com o Beeple. Desde que eu comecei a jogar esse jogo, tudo que eu vi é que é um boneco simples, com um kit quase inexistente e incapaz. Principalmente de jogadores de teclado. Todo jogador de Fight Cage me fala que esse boneco é simplesmente horrendo e horroroso. E ainda assim, eu vejo o Spirit e o Ken nos top 8 de vários torneios constantemente. Esses caras jogam bem pra caramba, principalmente para padrões do Fight Cage. E, claro, mesmo que uma dessas informações esteja correta, no caso o kit quase inexistente, esse boneco exala a criatividade, tem uma gameplay tão satisfatória de se ver e executar que eu não posso me ajudar senão só gostar do boneco. Mesmo que eu não seja melhor jogando ele. Ele é maneiro
E o Spirit me deu um TOD ao torneio, muito irado, muito legal. Enfim, eu mesma tentei fazer o loop no tempo de escrever esse roteiro, o meu sucesso foi limitado, mas eu tô chegando lá, pelo menos eu confio. Não é um bicho de sete cabeças na questão de não saber o que fazer, não, é muito fácil você saber o que fazer só de ser atingido pelo loop. Porém, o que é necessário para eu realizar é chatinho. Maldita crowd cansa. Bem, essa é a parte em que o vídeo chega ao fim. Ele vai estar bem menor. Eu espero. Por favor, eu não aguento mais se esse vídeo pegar meia hora, eu juro por Deus. Enfim, Deus sabe que se eu fizesse mais um vídeo de 40 minutos ou mais, eu ficaria maluca. Então, eu fiz essa coisinha. É bem menor, de propósito, porém ainda assim é feita com esforço e amor. O Spirit me deu umas dicas sobre o boneco, recebi até um pouco de guia do próprio Ken, e ele me mandou anotações e vários clipes de coisas maneiras sendo feitas com Beeple. Então, é isso. Vá no server do GGPO, faça palmods, jogue o jogo, participe do nosso torneio que, se tudo der certo, não vai ter acontecido até eu terminar esse vídeo. PS, o torneio aconteceu, eu fiz a capa pra ele.